Super Toast by Faber Novel. Sou a Sandra Lucas Ribeiro e neste Innovation Talk vamos falar de saúde, de biotecnologia e de coração. Já foi considerada uma das 10 melhores startups de saúde a nível mundial, quando em 2015 se destacou como finalista de entre 70 concorrentes de 17 países na Cimeira Mundial de Saúde de Berlim. A ArtGenetic é uma startup portuguesa fundada em 2013 de um spin-off do Instituto Superior Técnico. Até agora já captou 3,5 milhões de euros e está presente em vários países para além de Portugal, como Brasil, Espanha e Itália, e brevemente na Alemanha e na Polónia. A ArtGenetics alia a genética cardiovascular e ferramentas computacionais, permitindo, através de testes genéticos, ajudar o médico no diagnóstico e na adequação do tratamento, no sentido de uma medicina mais personalizada. Vamos descobrir mais sobre esta startup com Ana Teresa Freitas, CEO da ArtGenetics. Innovation Talk. Olá, Ana Teresa. Bem-vinda à Faber Novel e ao podcast do Super Toast. Começo esta conversa por uma pergunta pessoal. Como é que decidiu lançar-se neste mundo das startups, somando a todo o seu trabalho enquanto docente e investigadora? Olá, boa tarde. Foi um prazer estar aqui e receber este convite. Obrigada por essa pergunta. É uma pergunta um bocadinho difícil de responder. Eu sou docente do técnico há 29 anos, logo dei aulas durante muito tempo na área da eletrónica e na área da engenharia informática e antes de 2013 estava ativa numa área que se chama biologia computacional. No contexto da minha investigação, encontrei outras colegas que desenvolviam testes genéticos na área cardiovascular. Em 2013, percebemos que tínhamos otimizado uma tecnologia de laboratório que nos permitia aceder ao genoma de forma mais fácil, mais rápida e mais barata. E que os dados eram difíceis de perceber. Era preciso trazer informática e algoritmos para a equação e nós juntamos as nossas forças e resolvemos tentar perceber se o mercado queria este tipo de produto. Somos engenheiras, éramos engenheiras e como tal acho que foi um bocadinho natural sair da investigação e tentar aplicar a engenharia. E foi isso que fizemos, foi isso que fomos tentar fazer em 2013. Na altura no mercado falava-se ainda muito pouco de startups. É verdade, foi muito estranho quando me disseram que eu tinha que fazer um levantamento de capital, eu nem fazia a ideia do que é que isso queria dizer. Depois, sendo uma startup na área da saúde, nós precisávamos de 1 milhão de euros no dia 1 da empresa. Foi super difícil. Tivemos 2 anos a falar com investidores portugueses para tentar perceber se realmente havia esse tipo de investimento em Portugal. Encontramos, felizmente, um investidor, mas não foi fácil. Nem era fácil as pessoas perceberem o que era investir numa startup. Desde esse momento pensaram logo que o mercado seria internacional? Logo. Foi uma decisão à partida, porque nós sabíamos que o mercado da saúde em Portugal era um mercado pequeno. Os investidores, esses sim, tinham uma noção do que é que estavam a investir e de qual era o objetivo da startup. A startup tinha que crescer e havia a ideia de que nós poderíamos, na área da saúde, crescer à mesma velocidade que as startups na área da informática. Isto é, crescer muito e muito depressa. Isso só seria possível num mercado maior e, como tal, Portugal tem 2 limitações, que é pequeno e tinha um mercado também bastante restrito na área da saúde. Daí que nós somos internacionais desde o primeiro dia. A ArtGenetics materializou a sua solução numa box, uma caixa que, como é que funciona? Qualquer pessoa pode fazer o teste genético? A ArtGenetics, eu hoje em dia digo que a ArtGenetics é uma empresa de informática, que por acaso tem um laboratório de genética, porque é necessário nós termos acesso aos dados da genética de uma forma muito precisa e que seja possível confiarmos na precisão desses dados. Mas o grande propriedade intelectual da empresa, essa box, hoje em dia é virtual, está na cloud, logo é um software que tem a capacidade de ler dados do genoma e transformar dados em conhecimento e com a utilização de outras ferramentas, como aplicativos, mobile, por forma a transformar os dados num conhecimento que seja útil para o dia-a-dia, para os médicos e para as pessoas. O que é que podemos ler?
Nós, na realidade, o processo todo é muito simples. Nós temos que primeiro fazer um teste genético, ter os dados do genoma. Hoje em dia é muito fácil. É uma amostra de saliva, coleta-se com cotonete, viaja por correio, vai para o laboratório. No laboratório há todo um processo de extrair o DNA das células, perceber que sequência que existe nesse DNA, e estamos a falar de um alfabeto muito simples, 4 caracteres, ACTG, temos que conhecer essa sequência, e agora aí é que aparece depois a magia do software. O software agarra nessa sequência em inúmeros genes, na realidade muitos genes, e vai tentar perceber o que é que isso quer dizer, que tipo de proteínas é que estão a ser produzidas, que ligação é que isso tem a uma doença, que predisposição para a doença que isso pode nos indicar, e com isso faz de forma automática um relatório e liga a outras ferramentas computacionais por forma que a pessoa possa receber de forma fácil esse conhecimento e aplicá-lo no dia-a-dia. No caso o processo em si demora no máximo 10 dias, e o software, nós temos uma particularidade nesse software que realmente é única em Portugal e em várias geografias, e que nos distingue, que é, nós fomos capazes de certificar o software como um dispositivo médico, como um medical device, logo tem marcação CE e VD. Quer dizer que no contexto de diagnóstico, os relatórios que este software emite têm a mesma validade do que um médico que escreveu o relatório. Eu às vezes digo que nós criamos um geneticista digital. Isso é o que vos diferencia, por exemplo, da 23andMe? Também há várias diferenças entre nós e a 23andMe. A 23andMe é uma empresa americana com muitos anos e com um nível de investimento enorme. Eles têm quase $1 bilhão de investimento, que é assim um número astronómico. E o grande objetivo da 23andMe é olhar para o genoma também, obter informação sobre milhares de posições no genoma, e depois, essencialmente, eles vendem um teste de ancestralidade, que não é um teste de diagnóstico, é um teste de curiosidade sobre as nossas origens, mas por detrás desse teste de ancestralidade está um conjunto de dados que não são necessários para o teste de ancestralidade e que a 23andMe depois negocia com as empresas farmacêuticas a utilização desses dados. Logo, na realidade, o negócio da 23andMe é vender dados. Hoje em dia, a 23andMe está a direcionar-se mais para a área do diagnóstico, a ter alguns testes aprovados na FDA, para fazer um negócio mais direcionado para o utilizador final. Ao viver nos Estados Unidos, pode comercializar os produtos diretamente com o consumidor, uma questão que não é possível na Europa, questões regulatórias. E como tal, digamos que nós usamos a mesma base de conhecimento. Na realidade, eu posso dizer-vos que a Art Genetics tem no seu website um serviço disponível a todos, que quem tiver os dados da 23andMe pode fazer upload dos dados e obter os nossos relatórios, porque podemos analisar esses dados, mas nós estamos muito direcionados em dar ferramentas aos médicos e aos profissionais de saúde para atuarem no dia-a-dia na proteção de doença e no acompanhamento do doente. Esse não é o negócio da 23andMe. Qual seria o impacto nos serviços de saúde se tivéssemos todos acesso à leitura dos nossos dados genéticos à ciência? É enorme, inclusive já é mensurável. Países como o Reino Unido ou como a Estónia já tomaram essas decisões, ou até mesmo a Suécia, de obter os dados genéticos de toda a população. Obviamente leva tempo, a genética não serve para tudo, mas a genética deveria ser para todos. Eu acho que não demorará muitos anos em que realmente seja possível termos acesso à maior parte da informação do nosso genoma. E o que é que nós conseguimos fazer com isso? Essencialmente perceber, logo quando se nasce, quais são as nossas predisposições para determinadas doenças. E como tal começar a prevenir, evitar a doença, fazer com que as pessoas vivam o mais tempo possível saudável. Isso tem um impacto e que é medido e publicado por vários sistemas nacionais de saúde nos gastos com a saúde. Por exemplo, na toma dos medicamentos, é muito relevante eu perceber se posso ou não tomar um determinado medicamento. Isso já é possível saber.
E como tal, se eu tiver só que ter os efeitos secundários do medicamento, não vale a pena eu tomá-lo. Quantos de nós temos medicamentos em casa que só tomamos um comprimido e o resto vai para o lixo? Portanto, é muito mais barato trabalhar a saúde do que a doença. Muito mais barato trabalhar a saúde do que a doença. Portanto, para além do modelo B2C, a Art Genetics é também modelo B2B, ou essencialmente é um modelo B2B, dirigido a instituições e a profissionais de saúde. Face à legislação europeia, eu diria que é quase obrigatório como caminho. É esse o caminho a seguir, porque é difícil. Há pouco falava da dificuldade de falar diretamente para o consumidor final, no fundo. É verdade. Na Europa nós temos vários modelos regulatórios. Felizmente o novo relatório de proteção de dados até veio facilitar um bocadinho a relação entre os laboratórios de genética e o consumidor final, porque segundo o novo RGPD as pessoas são donas dos seus dados. Isto permite que os laboratórios possam entregar os dados diretamente à pessoa, sem ser mediado por um profissional de saúde. Na área do diagnóstico, é normal aconselharmos uma mediação por um profissional de saúde, até porque, pelo impacto que os dados têm, não só na pessoa, mas na família. A genética é um negócio de família. Portugal, em particular, Portugal e França, têm dois modelos regulatórios muito apertados, talvez os mais difíceis da Europa, onde existe legislação que proíbe não só a publicidade direta ao utilizador final, que existe os testes genéticos, tão simples como isto. Espanha pode fazer isto, Portugal não pode. Nós vivemos num mercado global, isto é uma barreira enorme para as empresas portuguesas. Por sua vez, a entrega dos relatórios deve ser sempre mediada pelo profissional de saúde. Até para ajudar na interpretação. É muito relevante, eu concordo, esse é um modelo que a Art Genetics usa, tanto no B2B, quando nós trabalhamos diretamente com outros laboratórios ou com outros hospitais, como no B2C, em que eu estou a falar com o cliente final, mas tenho sempre um profissional de saúde a mediar a conversa. Hoje em dia, eu considero que é necessário, não só porque a genética ainda é desconhecida, é um tema que é novo, precisamos de apoiar as pessoas a perceberem qual é o verdadeiro impacto nas suas vidas, mas com os anos vai ser cada vez menos necessário. Na biografia de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, Jobs dizia que um dos poucos aspectos positivos associados à sua doença, ao cancro, era o facto do seu filho, Reed, se dedicar à investigação oncológica e à sequenciação de ADN com o mesmo entusiasmo que ele próprio dizia há uns anos atrás com os computadores. Jobs dizia mesmo que estava convencido que as maiores inovações do século XXI se situariam na interseção entre a biologia e a tecnologia. Ana Teresa, até onde é que esta interseção nos vai levar? Vai nos levar muito longe. Há quem acredite, inclusive, que um dia a tecnologia pode substituir a biologia. Neste momento, o que nós temos é, ainda há dias eu escrevi um bocadinho sobre isto, nós temos um paradigma de saúde que trata da doença, está focado na doença. E temos realmente muitas empresas tecnológicas, e é interessante que a Apple diga isso, ou com a Google, porque temos grandes empresas no mercado que produzem devices, que produzem produtos para consumo. Mas para os produtos serem consumidos é preciso que as pessoas estejam lá. E na realidade o que as pessoas querem é viver para sempre. E daí que os grandes avanços e essa magia que há à volta da saúde, que é nós fazermos com que as pessoas realmente possam viver para sempre. O que nós temos hoje em dia são todo um conjunto de novas tecnologias que nos ajudam a viver mais tempo, mas a viver melhor. Muito mais tempo e muito melhor. Como tal, estender a esperança de vida, resolver uma série de situações pelo caminho que nos levam à morte. Depois há o paradigma final, que é um dia, se a gente conseguir mapear o nosso cérebro num computador ou num programa, se calhar vivemos para sempre numa plataforma que não é biológica. Esse é o sonho, por exemplo, da Calico, da Google e de tantas outras empresas. Tantas outras empresas que trabalham na área da inteligência artificial. Então, a saúde hoje em dia já é claramente um terreno das tecnológicas. Muito, cada vez mais, e é muito um terreno das tecnológicas. Não podemos esquecer que estamos a trabalhar com pessoas. E as pessoas têm desejos, têm vontades, mudam de quereres ao longo da sua vida e, como tal, há toda uma componente social e de perceber o outro que tem que estar presente, e é natural que entre seres humanos haja um poder de comunicação diferente. Agora, não deixa de ser interessante
que, por exemplo, muitas vezes os médicos fazem menos bons diagnósticos porque as pessoas não dizem a verdade à frente de um outro ser humano. Nós já tivemos envolvidos em pilotos onde as pessoas são mais sinceras perante um software do que perante um ser humano, o que ajuda o software a tomar uma decisão, a fazer um melhor diagnóstico, não é? Os seres humanos realmente, nós somos uns bichos muito complexos, as coisas vão evoluir em conjunto. Agora, que há aqui uma perspectiva muito interessante, não só de o estender e ter melhor qualidade de vida pela extensão da minha biologia, de o fazer com que eu possa usar o meu corpo ao máximo, depois com que eu possa substituir membros ou órgãos, já não é bem a extensão com base no meu genoma, mas é por um device que é igual ao meu genoma, um coração novo, é a minha genética, mas é um coração novo, começa tudo desde o princípio. Pode ser impresso em 3D? Exatamente, pode ser impresso em 3D. Eu digo que defendo que nós hoje em dia vivemos num paradigma de uma medicina que eu vou denominá-la de longevidade 2.0. Já temos as ferramentas para a longevidade 3.0, que é a longevidade na 2.0, eu vivo mais, mas não quer dizer que é com mais qualidade. Na realidade, as pessoas, a partir dos 45 anos, começam a desenvolver doenças crónicas. Eu agora quero viver mais e melhor durante muito tempo, longevidade 3.0. Na longevidade 4.0, vamos começar a substituir peças. E na 5.0, vamos para o IA. Ainda estamos um bocadinho longe da 5.0, mas a 3.0 é perfeitamente possível. Já temos as ferramentas, temos os softwares de self-tracking, temos os softwares a tomar decisões ao nível do diagnóstico, temos as pessoas a poderem ser monitorizadas, temos as pessoas a poderem conhecer as suas predisposições no dia em que nascem. Os médicos estão preparados para essa alteração? Infelizmente, não. De todo. De todo. Eu acho que a medicina, muitos médicos que estão realmente a olhar para a tecnologia, percebem que a tecnologia é um aliado, não deve ser visto como uma ameaça, e olham para a tecnologia como, ok, vou ter aqui uma ferramenta que me vai fazer um diagnóstico mais preciso. Hoje em dia é impensável que um médico vá tentar perceber todas as análises que são feitas no laboratório. Recebe uma lista de exames e há lá o parâmetro, há uma indicação imediata se está bem ou se está mal. Ao nível da imagem, há imensos softwares a decidir se deve ser olhado com mais cuidado ou não. Só que eu acho que os médicos acham que é só até aí. Não é só até aí. Eu não estou a ver o filme seguinte. Não, não é, de todo. E já temos, e depois não é uma coisa que vai acontecer daqui a 50 anos. As ferramentas já existem. E as pessoas estão a começar a perceber que têm capacidade de se agregar dessas ferramentas, de usar essas ferramentas. E de poder chegar ao médico e dizer, olha, eu tenho este diagnóstico feito por este software, que erra muito menos vezes do que estes médicos, e como tal, a minha decisão é esta. Eu não acho isso mal, pelo contrário, eu acho que, na realidade, vamos trazer os médicos para o que o Hipócrates sonhou ser os médicos. Exatamente. Que é os médicos a tratar da pessoa e não da doença. E da saúde? E da saúde. Na realidade, Hipócrates dizia que devemos tratar a pessoa como um todo, olhando à alimentação, ao sono, ao exercício e a mantê-la saudável. Se calhar nós estragamos um bocadinho a medicina nos últimos 100 anos. Nesta corrida das empresas tecnológicas, qual delas é que vai ganhar? Eu acho que é muito difícil, é completamente imprevisível, na realidade, prever o futuro. Estão lá todos, não é? Estão lá todos, mas eu acho que há aqui uma questão que é muito relevante. O que é que eu tenho sentido? A Art Genetics trabalha na área da genética cardiovascular, mas também na genética do bem-estar, que é, nós olhamos para as predisposições genéticas da pessoa, que têm impacto depois ao nível da alimentação, ao nível do exercício, ao nível do sono, e tentamos acompanhar a pessoa para que ela não desenvolva a doença. E o que nós vemos aqui é que as pessoas cada vez mais procuram soluções finais. Isto é, eu dou-lhe um exemplo muito simples. Eu vou a uma nutricionista, eu tenho um plano de nutrição, mas na realidade, por mais formação que eu tenha, eu quero chegar ao supermercado e saber qual é a marca do ingrediente que eu vou comprar. Não complica. Eu tenho que ir a que prateleira e buscar que produto. E o que nós estamos a ver é um crescimento muito grande das soluções que são soluções verticais. Eu faço o teste, eu faço o acompanhamento, eu dou o plano e digo onde é que a pessoa tem de ir e o que é que a pessoa tem que comprar. Ou até recebe as compras logo em casa. Ou recebe as compras logo em casa. Isto quer dizer o quê? Que
vamos voltar outra vez a olhar para a alimentação e para outras questões que nos acompanham no dia a dia, para o sono, com um olhar completamente diferente do que tem sido feito até hoje. E para mim, eu acho que a indústria que dominar a alimentação vai dominar a saúde. Estamos a falar da Amazon, portanto. Por exemplo. Dos GAFA será aquele que... Porque a seguir já não é uma questão de eu ter a tecnologia. A tecnologia vai estar lá. É saber quem é que consegue entregar em casa a solução vertical. A tecnologia é sempre igual para todos. O que nós fazemos com ela é que é a verdadeira diferença. Também. Por isso eu acho que quem conseguir fazer a entrega rápida da solução final vai ganhar a corrida. E a prevenção é o segredo da saúde? Eu acho que a prevenção, neste momento, é o segredo da saúde. E voltando aqui à Earth Genetics, quais são os próximos passos? São bastantes. Logo, a Earth Genetics, felizmente, ao fim de 7 anos, que é normal de uma empresa também na área da saúde, estamos a atingir um nível de faturação que nos permite viver, em Portugal, mesmo em Portugal. Estamos a tentar aumentar a nossa capacidade de internacionalização, com parcerias com grandes laboratórios internacionais. Eu acho que não é desproporcionado dizer que talvez dentro de um ano ou dois a Earth Genetics possa ser adquirida por um grupo maior, que nos permita realmente alavancar todo o nosso modelo de negócio, e está-se a cada vez a tornar mais o que a Earth Genetics nasceu para ser, que é uma empresa de saúde digital. Vamos, por exemplo, posso dizer que vamos participar em breve num piloto na Alemanha, numa plataforma de e-saúde, de e-health, onde nós vamos aportar a genética para que as pessoas depois possam controlar todo o seu acompanhamento diário da sua saúde. E é aí que sempre vimos a Earth Genetics, e eu acho que estamos a atingir o nosso sonho. 7 anos para atingir um sonho, é muito? É bastante, é bastante. Não é disparatado, porque o caminho normal das empresas na área da saúde demoram mais tempo. Temos várias barreiras regulatórias, temos barreiras de mercado, temos barreiras legais imensas. E depois temos a questão de nós temos que trabalhar com pessoas. Não é um produto que eu possa, por simplesmente, aumentar a quantidade de umas miligramas, faço várias toneladas. Não, eu tenho que tratar, eu tenho que ter tempo para a pessoa. E o tempo não estica, são 24 horas num dia. Mas eu acho que é o tempo normal, não acho que se esteja fora do que é o padrão, e acho que felizmente passamos o que é conhecido como o vale da morte das empresas. Felizmente conseguimos. Muitos mais 7 anos pela frente. Muitos mais 7 anos pela frente. Ana Teresa, muito obrigada por ter vindo à Faber Novel para este Innovation Talk. Desejamos muito sucesso à Earth Genetics e parabéns pelo seu trabalho. Eu é que agradeço e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Super Toast é um projeto editorial da Faber Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.